Sustentabilidade é o tema do dia. E quando a gente pensa em sustentabilidade, não é uma coisa que está longe de cada um de nós. Diz respeito àquilo que você come, a qualidade do seu alimento, os produtos que você consome, a energia que está dentro de cada produto, para onde vão os produtos que você consumiu, se eles são descartados ou reutilizados, a qualidade do ar que a gente respira, da água que a gente bebe. E daí a sustentabilidade tem muito a ver com uma iniciativa que no mundo inteiro tem crescido, que é a economia solidária. Para conversar com a gente sobre isso, está aqui a Shirley, que em primeiro lugar é uma grande amiga, que eu conheci já há muitos anos e que sempre me marcou pelo encantamento com esta causa da economia solidária, com a organização popular e com aquele gostinho de celebrar e de festejar. Shirley, como é que você percebe hoje a atuação no Brasil e no mundo da economia solidária? Bom dia, gente. Olha, para nós é uma grande alegria como o mundo tem ficado sensível para processos coletivos cuidadosos. A economia solidária, então, tem crescido no mundo inteiro. Nós realizamos aqui no Rio de Janeiro o 5º encontro latino-americano e caribenho de economia solidária. Tivemos uma adesão maravilhosa, mais de 250 pessoas. E para nossa surpresa não vieram só os latino-americanos e caribenhos. Nós tivemos aqui também pessoal da Ásia, tivemos a turma da Europa. Então, o mundo está mobilizado para ressignificar a economia. Economia é o cuidado com a casa, é o cuidado com a vida, né? Economia e ecologia são palavras irmãs. E o sentido da economia é o sentido de preservar a vida e fazer com que relações comerciais elas sejam para que o ser humano tenha condições dignas de viver. Não é a acumulação do capital. Isso aí foi uma deturpação do que fizemos com a economia. E hoje, com as temáticas de sustentabilidade, com as temáticas de que nós estamos numa curva do tempo, onde a própria existência da raça humana está em jogo, a economia solidária vem nos lembrar de quem somos. Somos seres cuidadosos, somos seres amorosos. Isso nos faz a humanidade. Isso nos diferencia de outros mamíferos, de outros animais, plantas e outros seres. Porque nós cuidamos uns dos outros e herdamos o planeta para ser cuidado. Está na hora da gente acordar e lembrar disso. A doação do planeta para nós foi para que a gente cuidasse dele. E eu gosto de dizer que a gente tomou emprestado dos nossos netos. Nós estamos com o planeta emprestado dos nossos netos e nós temos que deixar para eles. Ô Shirley, você passou aqui uma visão de economia completamente diferente do que a grande parte das pessoas estão acostumadas. Você fala em economia, você pensa logo produção, consumo, cotação na bolsa. Então, nós vivemos um fenômeno a partir do século XVII e XVIII, com o capitalismo mercantil, depois o capitalismo industrial e o financeiro, que reduziu a economia a números e a processos de acumulação. E se esqueceu da distribuição. E se externalizaram os custos ambientais. Nesse sentido, o que você tem visto de experiência da economia solidária, o que elas estão sinalizando de novidade para uma compreensão nova da economia, além dessa que você falou aí, que economizar é tomar conta da casa? Olha, tem muita coisa bonita acontecendo. Eu sou suspeita para falar, com muita alegria, porque sou uma militante apaixonada pelo tema, principalmente porque os seres humanos estão colocando a sua criatividade para viverem melhor. E a economia, ela surge, não é? Nesse sentido. Uma pessoa, uma comunidade, uma família que tem uma produção, vamos lá, pensar de abóboras, ela tem um excedente, ela procura outra para trocar. E ela leva isso na praça, que é o mercado, e ali no mercado se efetuam as trocas. Quando a coisa começa a ficar complexa, a comunidade cria uma nova forma de fazer com que essa troca se estabeleça. E essa troca se estabelece criando o que a gente chama de moeda. Moeda já foi tudo, já foi dente, já foi metais preciosos, não preciosos, sal.
tá? Que era um mecanismo para facilitar a troca. Hoje a moeda virou um produto em si só, né? E ela, como uma loucura, aparentemente, dinheiro gera dinheiro. Isso, na verdade, não é verdade. O que gera dinheiro é a força do trabalho humano, são os bens naturais que a gente tira da terra, né? Com isso, o que é que a gente tem? Nós temos comunidades que têm criado coisas lindas, né? Aqui no Brasil, nós estamos realizando uma pesquisa mapeando o que a gente chama de fundos rotativos solidários, que é uma poupança de uma comunidade que vai definindo de forma coletiva qual é o melhor ponto de investimento, tá? E aí nós temos coisas lindas, né? Eu vou falar da Minas Gerais. Opa. Nós temos alguns grupos de mulheres que inicialmente querem ter um plantel de galinhas, né? Para ter um ovo, para ter uma carne saudável, sem hormônios, sem veneno. Elas começam a se juntar, pegam um pequeno dinheiro e vão juntas. Ao final de um ano, em vez delas devolverem o dinheiro investido, devolvem galinhas, que é possível para um outro grupo começar a trabalhar. E isso vai tendo uma energia criativa que outros produtos vão surgindo. Galinha, ovo, milho, isso vira bolo, não é? Isso vai criando também uma possibilidade de trabalhar uma segurança alimentar. Nós temos o direito de ter alimentos sadios, sãos, que promovam a vida. Hoje o brasileiro consome 5 litros de veneno por ano. É um absurdo, um exagero, né? Nós temos o direito a uma vida saudável. A economia solidária nos lembra isso. E aí a gente tem o pessoal da agricultura familiar, da agricultura ecológica, que tem avançado, né? Às vezes quando a gente fala de economia solidária, parece que é uma volta ao passado. Na verdade não é. Tem muita tecnologia social sendo aplicada, coisas inovadoras, belíssimas, né? Como, por exemplo, a homeopatia sendo utilizada para pessoas, para bichos e para plantas, numa energia amorosa, em toda uma comunidade saudável, né? Quando a gente fala do desenvolvimento sustentável, de uma ecologia global, a gente fala disso. Como criar sociedades sustentáveis e sadias, né? É isso que a gente está buscando hoje na economia solidária. Você ouviu aí a Shirley, um dos ícones, dos símbolos no Brasil da economia solidária, e ela apresentou de uma maneira tão forte e bonita como a economia solidária não é só economia e não diz respeito somente à produção e consumo. Diz respeito à partilha, a cuidado com o ambiente, ao uso de tecnologias para o bem. Então se informe também sobre o tema da economia solidária e quem sabe você pode contribuir nessa grande causa.